até econômicos, né, no qual a gente vê ali os interesses em cima do petróleo da Venezuela. É claro, a gente vai seguindo aqui na nossa cobertura especial. Você que está chegando agora na nossa programação, seja muito bem-vindo a este plantão, a esta cobertura especial da BMC News, aqui acompanhando, né, todo o desenrolar desta tensão que se cria ainda mais ali na Venezuela, diante da captura de Nicolás Maduro pelos Estados Unidos. A gente segue aqui de olho, né, e acompanhando toda esta movimentação, repercutindo, inclusive, o que está acontecendo neste momento. A gente recebe aqui para mais análises Carlos Honorato, que é economista da FIA Business School, também comentarista do painel BMC aqui comigo, ao vivo, nesta cobertura. Muito obrigada, viu, Carlos, por estar aqui com a gente, sempre muito bem-vindo. Legal, Paula. Seja, primeiro, feliz ano novo para todos nós, né, que já começamos aí em ritmo forte de notícias, aquela ideia de que 2026 seria uma continuidade de 2025. Eu acho que o Trump está provocando isso na gente. É isso, né? Começando bem aí, vamos dizer assim, 2026. Feliz ano novo para você também. De fato, a gente tem ali, né, uma expectativa de um ano bastante movimentado, mas já começa aí com com esta tensão, com este cenário geopolítico, né, bastante tenso. Honorato, olhando, né, tentando entender aí de uma forma até um pouco mais ampla, né, qual é um tipo de impacto que essa escalada entre Estados Unidos e Venezuela pode acabar trazendo aí para o mercado, em especial até para o petróleo? A gente tem que justamente fazer uma análise mais ampla mesmo, né? Que a gente tem alguns meses que o Trump tem defendido a volta daquela doutrina Monroe, né? Que o pessoal está até chamando de Donroe, né? Em homenagem ao Donald Trump, no sentido de que no espaço global a América Latina é efetivamente ali o quintal, entre aspas, dos Estados Unidos. Assim como a China demonstrou um tempo atrás aí que Taiwan é seu quintal, e a Rússia tem tentado fazer isso com a Ucrânia. Então começa a ficar meio claro aí essas questões geopolíticas de divisão do mundo, né? E a gente já tinha aí uma expectativa de que talvez alguma mudança no governo venezuelano causasse uma mudança, provavelmente, nesse equilíbrio de forças do petróleo, né? Provavelmente, na segunda-feira, a gente vai ter alguma oscilação, uma queda do preço, porque sempre há uma indefinição, mas aparentemente a transição tende a ser até mais tranquila do que a gente imagina do ponto de vista econômico e energético, né? O que a gente tem visto é que os bombardeios não atingiram ali nenhuma... a unidade principal, foi algo cirúrgico, e acho que o que chama atenção também foi a facilidade com que ele conseguiu capturar o Maduro, né? Isso talvez demonstre de que o Maduro talvez não fosse mais a pessoa tão forte ali do governo venezuelano, né? E a gente não pode esquecer que a Venezuela hoje ela é dominada aí por uma, eu diria, uma ditadura militar, e que os militares estão presentes em todas as organizações e empresas. Então, talvez o interesse desse grupo não seja mais representado pelo Maduro, né? Foi muito fácil esse processo. Quando o professor mesmo citou a situação do Panamá, e a gente teve 50 anos atrás o Chile, situações em que você teve uma mudança de governo e que a coisa foi muito mais desgastante do que está sendo agora. Quer dizer, o Maduro já está capturado pelas forças especiais. Parece que foi muito fácil, né? Então, a gente pode esperar que vai ter alguma turbulência no mercado de petróleo, mas talvez não tão grave como a gente imaginava. Isso talvez feche até o ciclo, só para completar, com essa queda que a gente tem tido no preço do petróleo nos últimos meses aí, né? Quer dizer, uma cotação muito baixa que talvez agora mude um pouquinho de patamar. Esse acho que você traz aí ao grande ponto, né, Honorato? A gente vê um barril de petróleo na casa ali dos $60, né? E havia ali, claro, a gente tem outros fatores por conta disso em relação à questão de demanda, a própria OPEP, né, de alguma forma ali que acabou culminando até mesmo nesta baixa ali do barril de petróleo nas últimas semanas e até nos últimos meses, mas, de fato, né, ainda acho que é um grande ponto ali de interrogação os próximos
próximos passos, né? O que acontece principalmente na Venezuela daqui para frente. Mas o fato ali de a gente até trouxe aqui a nota, né? Que as instalações da PDVSA foram preservadas. Isso traz algum tipo de leitura, até mesmo ali de sinal que a gente pode interpretar do interesse ali dos Estados Unidos pelo petróleo da Venezuela? Eu acho que com certeza. Eu diria até que essa é a razão fundamental. Aparentemente, o Trump vai fazer, aparentemente não, ele marcou aí uma entrevista coletiva em breve, né? Acho que 1 hora, e pouco ele vai falar. E o grande ponto do Trump, ele claramente tem sido transparente em relação a isso, que ele quer tomar conta do petróleo da Venezuela. Ali não tem uma questão de impor a democracia, tem ali um pouco a nuvem de fumaça do narcotráfico, é algo importante, mas ele vem ali com a ideia justamente de reabrir o mercado de petróleo para as empresas americanas. A Chevron, por exemplo, que é uma empresa muito grande americana, já está trabalhando na Venezuela há bastante tempo, né? Mas se ele puder entrar dentro dessa riqueza mineral que a gente nunca pode esquecer, todo mundo tem falado isso, a Venezuela é a maior reserva de petróleo do mundo, é um petróleo pesado, mas é um petróleo importante. Então, certamente, o foco dele é esse. E por isso que a gente começa, talvez, a traçar um cenário, que é a especulação, de que, na verdade, ele pode negociar com essa elite militar ali, de forma a colocar um outro, que a gente chamava nos anos 80 de um fantoche, ali, um presidente que vai estar subserviente aos interesses americanos, para que o processo de produção e exploração de petróleo siga, aí sim, sob o domínio completo dos americanos. Pois é, o Norato, este é um ponto, né? O professor ali Marcos Vinícius até trouxe na análise, né? O quão importante também para os Estados Unidos é este movimento para reforçar esta liderança aqui na América Latina, na América do Sul, mas havia uma grande preocupação até mesmo de um realinhamento de Rússia e China com países aqui da América Latina, em especial a Venezuela. A gente até viu ali recentemente o próprio Vladimir Putin, né? Pedindo ali um cessar dos Estados Unidos para os navios petroleiros. É claro que também tem toda pelo menos uma narrativa ali americana em relação ao combate do narcotráfico, né? São pontos ali que precisam ser considerados, mas, claro, né, o poder ainda hegemônico ali americano, na tua visão, você acredita que os Estados Unidos, com esta, né, ação, ele passa de volta a deter um pouco mais desse poder de polícia, né, numa situação no qual ali havia uma grande expectativa se países mais pró-China, pró-Rússia estariam ali dominando aqui a América Latina. Como que você vê este cenário? Olha, tradicionalmente, assim, os Estados Unidos, primeiro que eles têm o maior orçamento militar, é algo como 826 bilhões de dólares, o segundo é a China. Então, assim, se eles quiserem se tornar os xerifes do mundo, eles vão se tornar, né? Eles só têm o trauma aí do Vietnã, que se eles começarem a envolver pessoas, né, soldados americanos, isso pode desandar aí para um problema interno. A Rússia muito provavelmente não vai se envolver, né? O comunicado russo foi incisivo, mas foi meio lacônico ali, com 5 linhas, né? Então não tem nem como se envolver, porque está ali afundada dentro da Ucrânia. A China, com esse sinal dos americanos, também se sente no direito de dizer, tá bom, então eu não mexo no seu quintal, eu vou mexer no meu aqui. Quando a gente fala isso em termos políticos, em termos econômicos, a coisa é mais complexa, né? Porque a China construiu, por exemplo, o maior porto da América Latina recente, mais moderno, no Peru, né? Tem tido muitos investimentos em diversos países aqui, inclusive no Brasil. Então, os interesses chineses na América do Sul são fortes do ponto de vista econômico. Certamente eles não vão tirar o pé, mas a análise geopolítica vai ser muito forte. E a gente também não pode esquecer que, por exemplo, o Irã